E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alamo, professor de redação de vocês aqui pela Júlia Alencar Fontinelli. E hoje nós estamos aqui reunidos para mais uma aula de redação, mais uma aula especial. Por quê? Porque hoje a gente vai comentar aí brevemente, vou tentar fazer com que vocês se sintam aí atraídos pela leitura do livro Como Eu Era Antes de Você, que é o livro, gente, que está encabeçando o projeto de leituras entre narrativas e encontros virtuais. A leitura nos aproxima mais aqui para o segundo ano do ensino médio. Então, o livro de todos os segundos anos é o livro Como Eu Era Antes de Você. Tá? É um livro que é muito famoso, que inclusive deu origem a uma adaptação a um filme também muito famoso, que eu acho que muitos de vocês já devem ter visto, e talvez vocês já conheçam um pouco da história, né? Mas naturalmente o foco aqui é na leitura desse livro. E por que eu estou trazendo aqui esse livro hoje para a gente discutir brevemente? Porque ele vai motivar aí a nossa produção de avaliação global, tá? Todas as avaliações globais de redação dos segundos anos serão com base no livro desse projeto de leitura que está rolando aí, chamado Entre Narrativas e Encontros Virtuais, a leitura nos aproxima mais. Então, quem está ouvindo aqui esse vídeo, quem está assistindo aqui a esse vídeo, já está sabendo de primeira mão que a nossa produção textual será com base no livro Como Eu Era Antes de Você, que inclusive, gente, eu vou colocar aqui no box de descrição aqui desse vídeo, tá? Vocês vão encontrar o link para baixar esse livro. Não se assustem com o tamanho do arquivo, você baixa e pode achar que ele tem muitas páginas, mas é uma linguagem, gente, muito simples e que você começa a ler, você não quer parar mais, tá? Eu garanto para vocês, que se vocês começarem a ler, se vocês pegarem a ler o primeiro capítulo, vocês não vão querer parar de terminar até o fim. E dá tranquilamente para ler esse livro ao longo dessa semana, caso vocês ainda não tenham começado, beleza? Mas, Alamo, do que trata esse livro? A gente tem aí o livro, né, que se chama Como Eu Era Antes de Você, publicado aí pela escritora Jojo Moyes, tá? É uma escritora aí muito famosa, que nasceu aí em Londres, tá? Enfim. E esse livro ele vai tratar do que, gente? Nós acompanhamos aí em primeira pessoa a perspectiva da Louise Clark, né? Louisa Clark, enfim. Ela tem 26 anos, não tem muitas ambições aí de vida, ela mora com os pais, ela mora também com a irmã solteira, e tem um sobrinho pequeno e um avô aí que acaba precisando de cuidados porque ele sofreu um derrame e ela se dedica a ele também, tá? Ela tem um trabalho como garçonete num café, é um emprego que ela gosta muito, né? Apesar de ela não receber muito por isso, dá para ajudar nas despesas de casa. E aí ela namora o Patrick, né? Que é um atleta, né? Um triatleta, na verdade. Só que ele não parece que está muito interessado nela, não. Ele tem um foco muito grande na vida de esportista dele e você não sente uma ligação muito forte dele com ela, né? E aí o que acontece? Em um determinado momento do livro, isso não é spoiler, tá? O café em que ela trabalha vai fechar, né? O dono anuncia para ela que vai fechar as portas e ela aí se vê, gente, obrigada a procurar um outro emprego. Só que o que acontece? Ela não tem muitas qualificações, ela era uma ex-garçonete e aí ela não consegue de início um trabalho, né? Só que aí, logo depois, surge a oportunidade para ela ser uma cuidadora de um tetraplégico que se chama aí Will Traynor, né? Que é esse rapaz aqui, que é do autor do filme, né? Eu coloquei aqui umas imagens do filme, tá? Então ela recebe essa oportunidade para cuidar desse tetraplégico, né, que é o Will. Ele tem 35 anos, você percebe que ele é muito inteligente, ele é muito rico, extremamente rico, a casa dele é descrita assim, uma mansão, né? Só que ele é muito mal-humorado, porque ele era um esportista muito ativo, né? Ele se dedicava muito ao esporte, enfim, amava muito a vida como ele tinha antes, né? E ele acabou sofrendo um acidente de moto e se transformou, né? Ele era muito ativo e acabou se transformando em tetraplégico, né? Então ele é muito amargurado, ele acaba não aceitando muito bem essa condição que ele tem. Então a Luísa, né? A Lui, ela decide, né? Ela consegue esse emprego e ela vai então cuidar do Will. Só que a gente percebe que do início, eu não vou revelar muita coisa, mas você percebe que é difícil, né? Ele é muito mal-humorado,
Ele não queria que ela estivesse ali. Ela não foi a primeira, ele já teve vários cuidadores e cuidadoras. E dificilmente a galera consegue se adaptar a ele, né? Então ela tem esse desafio muito grande. Ela percebe depois que ele já tentou suicídio várias vezes, né? Ele tem uma vida anterior bem complicada, né? Uma vida pessoal com ex-esposa, ex-namorada, enfim. Então ele tem essa questão muito... essa vida pessoal dele é muito complicada, né? E ela vai tentar, né, com todas as suas forças, ela vai tentar fazer com que ele sinta mais amor pela sua vida, né? Que ele não entregue os pontos, que ele não se suicide, que ele não tente realmente acabar com a sua vida, tá certo? Ela vai tentar de alguma maneira trazer uma cor aí para a vida dele. Como vocês estão percebendo, é um livro de romance, né? Um best-seller, foi vendido aí, traduzido para muitas línguas, mas é um romance, então não é spoiler dizer que vai haver aí um envolvimento afetivo entre os dois, né? Vocês vão saber que eles vão se relacionar de alguma forma. Eu não vou dizer se ao final o Will realmente aprende a ter uma visão melhor sobre a vida, se ele desiste do seu plano de realizar um suicídio, né? Um suicídio assistido no caso, e de fato engata esse romance com ela, né? Eu não vou dizer que vocês vão precisar ler o livro. Vocês provavelmente já devem ter assistido ao filme, não sei. O filme é bem fiel ao livro, tá? É um filme que foi bem adaptado, os atores estão muito bem. Mas a gente sabe que o livro tem, como sempre, muito mais detalhes. Então eu recomendo que vocês façam a leitura, mesmo que vocês tenham assistido ao filme, que vocês façam a leitura do livro, porque como eu falei para vocês, é um livro com uma linguagem muito simples, tá? Você às vezes se assusta um pouco pelo tamanho dele, vocês podem se assustar um pouco, mas você lê esse livro rapidinho, como eu comentei com vocês. Experimentem ler o primeiro capítulo, que vocês não vão querer mais parar de ler até o final. E sobre o final, se você não sabe ainda o final, tente fugir um pouquinho dos spoilers, porque realmente é um final que é impactante, né, e que traz aí uma resolução aí para a história dos dois, né, do Will e enfim, do casal mesmo, de alguma forma. Não vou dizer como termina, vocês vão precisar ler o livro, tá? Depois vocês podem assistir ao filme também, fica aí a recomendação, mas naturalmente eu acho que é importante que vocês façam a leitura do livro mesmo, beleza? É um livro aí, gente, que é muito famoso, ele ocupou aí durante muitos anos a lista dos mais vendidos, né, tanto no Reino Unido quanto aqui no Brasil, né, ele ficou aí durante o ano todo como o livro mais vendido do nosso país, especialmente depois, quando saiu a adaptação, né, tanto antes quanto depois da adaptação. Então é um livro de romance, quem gosta de romance vai gostar demais desse livro, mas acima de tudo, como eu coloquei aqui nessa frase, né, do livro, alguns erros apenas têm consequências maiores que outros, mas você não deve deixar que o resultado de um erro defina quem você é. Essa frase é do livro, e como eu estava falando, é um livro acima de tudo sobre o que é o amor, né? Se o amor basta em determinadas situações. É um livro também que vai falar sobre egoísmo, sobre como as nossas ações às vezes têm impacto na vida das outras pessoas e às vezes a gente não se dá conta disso, né? Então, embora seja um romance, ele dá margem para várias interpretações e a gente vai querer ouvir de vocês essas interpretações. Eu vou querer ouvir de vocês essas interpretações na nossa produção, que eu vou fazer a orientação para vocês na próxima semana, na nossa aula do Meet, tá? Então estejam presentes na nossa aula do Meet, em que eu vou conversar com vocês sobre como que vai ser essa produção, mas já adiantando, vai ser com base nesse livro. Então não adianta pegar resumo na internet ou pegar qualquer outra fonte, porque na verdade a gente vai querer aí o ponto de vista de vocês sobre a leitura desse livro, tá? Então, só para relembrar, o livro está aqui no box de descrição. Quero ver todo mundo lendo esse livro. E na nossa aula do Meet a gente vai comentar um pouquinho deles, saber aí como é que está a leitura de vocês e explicar como que vai ser a nossa produção. Beleza? Então espero que eu tenha despertado aí um pouco o gosto pela leitura do livro, como eu era antes de você. Se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre o livro, algum trecho que vocês acharem interessante, vocês podem comentar comigo pelo WhatsApp, ou pode deixar para a gente discutir também no nosso encontro do Meet, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado, a aula mesmo foi só para dar um gostinho do livro, e a gente se encontra muito em breve.